Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos. Graças ao Senhor, estamos na presença do Senhor para levar este evangelho poderoso do reino de Deus através do nosso canal, o Reino em Pauta. Este canal, irmãos, que é um instrumento para levar este poderoso evangelho. Muito obrigado a você que já se inscreveu, a você que tem deixado seu like, tem compartilhado, ativou o sininho, está recebendo aí todos os dias às 6:30 da manhã o toque do YouTube, mostrando a você que a mensagem já está ali à disposição. Então eu te convido a nos ajudar, continuar movimentando este canal, compartilhando com seus amigos, né, ajudando que cada um possa se inscrever no canal, e eu sei que vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Meus queridos, nesta manhã nós vamos falar pelo menos 3 reflexões acerca do tema: o Evangelho é a constituição da igreja. Bom, quem é a igreja? Revelada no livro de Efésios, e em toda a Bíblia nós temos a revelação da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? E o que constitui essa igreja? O Evangelho. O Evangelho, eu falei, acho que na última mensagem, irmãos, que ele é a constituição da vida de Deus. A vida de Deus é o Evangelho, é a palavra, é a revelação. Então, também é o padrão, né? Cristo é o padrão. Então, tal padrão, tal revelação constitui a igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo que habita na terra. Estamos na terra por um tempo determinado. Até o dia que Deus quiser, eu e você estaremos aqui. Temos um encargo. O encargo é propagar o poderoso evangelho de Deus. O encargo, irmãos amados, é compartilhar a presença de Deus. O encargo, amados, é liberar a vida. Portanto, o evangelho é a vida, toda inclusiva, pronta a ser liberada. Muito bem. Então, o primeiro texto, irmãos, está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 15 ao 19. Olha o que diz aí, em nome do Senhor. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram ou que demonstram, para com todos os santos, não deixei de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meu Deus. Aqui, queridos, Paulo está fazendo uma oração pelos irmãos em Corinto, né? Essa oração é com ações de graças, isto é, essa oração tem uma vida revelada e revelando, amados irmãos, coisas profundas acerca da vida de Deus, acerca do evangelho de Deus. Os irmãos em Corinto, eles receberam o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus, o evangelho do Senhor, aonde ele chega, amados, ele faz uma mudança total. É impossível, totalmente impossível, uma pessoa ganhar o evangelho de Deus e não ser transformado. Eu nunca vi isso acontecer. Olha que o Senhor já me chamou para esse evangelho já faz bem mais de 40 anos, né? E eu nunca vi alguém ser tocado pelo evangelho e permanecer na mesma pessoa. Existe uma mudança, e essa mudança, ela é radical. Não é uma mudança, irmãos, pela ótica religiosa, vamos dizer assim, uma mudança externa apenas. Não, é uma mudança na ótica do espírito. É uma mudança, irmãos, que inicia no interior.
ela trabalha no interior, ela muda o interior, ela levanta, ela restaura, ela coloca em pé, ela edifica. Então é maravilhoso. Eu quero falar então sobre este evangelho, né? O evangelho que constitui a igreja. A igreja, ela é constituída deste evangelho. Amados, o evangelho não tem no seu conteúdo mandamentos humanos. O evangelho não tem no seu conteúdo, amados, uma doutrina humana. Muito pelo contrário, o evangelho tem no seu conteúdo o governo de Deus. O evangelho tem no seu conteúdo a revelação de Deus. O evangelho tem no seu conteúdo a presença de Deus. Então, por isso é muito importante, irmãos, atentar para o evangelho. Hoje, existem muitas pessoas preocupadas com tantas coisas e também existe pregações de evangelho que não é o genuíno evangelho. O próprio Paulo falou que isso ia acontecer e ele até foi enfático em dizer que se alguém pregasse outro evangelho, que fosse amaldiçoado, que fosse anátema. E infelizmente hoje estamos vivendo últimos tempos aqui na terra e nós vemos realmente muitos evangelhos sendo pregados. Evangelho, amados irmãos, que não tem fundamento. Evangelho cujos preceitos são humanos. Nasceu no coração do homem, né? Não é a revelação genuína de Deus. Por isso eu queria que você entendesse comigo uma coisa. Paulo está orando com gratidão no seu coração pela transformação dos irmãos em Corinto. Assim como nós temos visto muitas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. E nesta manhã, através dessa série, eu tenho um convite para você. Se você ouve ou vê o nosso áudio, se você é cooperador do nosso canal e você ainda não sentiu essa mudança, essa transformação, querido e querida, o Evangelho está à porta do seu coração. E ele está batendo para fazer uma mudança radical. Então, pode abrir o seu coração e receber nesse dia o poder do Evangelho de Deus. Paulo então agradece a Deus e diz: olha, por essa razão, eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus. Então, estou aqui glorificando a Deus porque vocês foram tomados pela presença do Senhor e vocês têm demonstrado para todos os santos. Ele diz: eu não deixo de dar graça por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Peço a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação. Então o Evangelho, ele traz dentro de nós um espírito de sabedoria e de revelação. Esse era o pedido de Paulo, era a oração de Paulo, para que Deus abençoasse poderosamente os irmãos em Corinto, para que eles pudessem ter sabedoria e revelação. Por que nós precisamos de sabedoria e revelação? Exatamente porque nós ainda não estamos no paraíso. Nós ainda não estamos, amados irmãos, reinando com o Senhor. A igreja, ela é a realidade do reino. Mas essa realidade, ela será manifesta quando a igreja, os santos vencedores, serão arrebatados, né? Então, nós estamos na terra, onde os ventos muitas vezes são contrários. Aonde, amados irmãos, as tempestades se multiplicam e vêm contra as nossas vidas. Então precisamos de sabedoria, precisamos de revelação. Talvez você esteja ouvindo o vídeo nesse dia, irmãos, está ligado aí com o canal Reino em Pauta, e você está passando por um momento da sua vida que você não está entendendo. Você não está conseguindo entender. Deixa eu te falar, não é anormal passar luta na terra. Pelo contrário, é normal, e o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Tiago, ele fala das aflições. Tiago fala das provações, e nessa terra, quando somos provados, geralmente é para sermos aprovados. Então eu queria que você entendesse o plano de Deus e o propósito de Deus na sua vida nesse dia. Abra o teu coração, querido. Abra o teu coração e receba neste momento um renovo para a sua vida, né? Paulo está dizendo: eu peço, então, que o Senhor dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Aonde que tem sabedoria e revelação? No pleno conhecimento dele, no pleno conhecimento do Evangelho, né? Oh, aleluia! O conteúdo do Evangelho é Cristo. É o padrão, é a vida. Então, eu preciso conhecer. Quando eu conheço, amados irmãos, esse Evangelho, eu quero dizer uma coisa para você: a mim é revelado algo celestial.
As coisas celestiais são reveladas em nosso interior pelo Espírito, amados, na pregação do Evangelho, na palavra do Deus, no Evangelho, irmãos amados, que constitui. E através desse Evangelho, você então pode ser realmente cheio, constituído. E Paulo diz, ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as suas riquezas, né? Da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, ele pede para que os olhos sejam iluminados. Então Paulo está orando para a visão. A visão é uma questão muito séria. Se os olhos não enxergarem, o corpo não vai seguir aquela iluminação. O corpo segue o que os olhos veem. Então resta eu fazer uma pergunta. O que os teus olhos têm visto? Qual é a visão que você já viu relacionada ao Evangelho? Pode perceber, a pessoa tem uma visão e ele segue aquela visão. O corpo segue, né? O corpo expressa aquilo que os olhos viram, né? E então segue aquele caminho. Aí é o grande perigo, irmãos, de ouvirmos um evangelho terceirizado, vamos dizer assim, um evangelho que não tem fundamento, e a gente começa a ver esse evangelho e a gente começa a ser levado para lá, começa a ser tentado a sair do propósito. Por isso que eu falo para vocês, o evangelho do reino, diz a Bíblia, que o reino se conquista por força. Se você não for forte, não for violento com você mesmo, você para de pregar o evangelho do reino. Você para de buscar essa realidade. Você retrocede. Porque a realidade desse evangelho, ela desnuda, ela arranca aquela casca que tem, ela mostra a realidade. Por isso a igreja, ela é a realidade do reino. E a igreja, com a constituição do evangelho, irmãos, em sua vida prática, ela é ministrada todos os dias. Por quê? Porque esta visão, ela é governante, ela é reinante. Então, se você enxergar, né, se você for iluminado em relação à visão de Deus, ao evangelho de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vi, amados irmãos, vários irmãos falando que desde que eles ganharam uma realidade, nunca mais a vida deles foi a mesma. E é uma realidade, mas precisamos entender isso, irmãos. Então receba a oração da fé, concluindo essa primeira parte desta série com o tema O Evangelho constitui a igreja. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Senhor, que eu estou sentindo tua presença. Ó Senhor, obrigado pelos meus irmãos que atentam para esses minutos de reflexão. Pai, abençoe a cada um. Nós oramos, Deus, nós profetizamos revelação, entendimento para a glória do Senhor. Amém. Beijo no seu coração, queridos, e até amanhã. Fica comigo, porque amanhã eu prossigo então com essa palavra e com esse tema.